O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta se abrirá. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo santo da Quaresma. O Santo Padre, Papa Francisco, na sua mensagem ao mundo inteiro sobre a importância da Quaresma, nos lembra aquilo que nós já sabemos, mas que é sempre bom relembrar, porque sabe como é? A gente se esquece. Para chegarmos à Páscoa, a alegria da Páscoa, empreendemos uma caminhada apoiada fundamentalmente em três práticas: a prática da oração, que é o tema da liturgia de hoje, a prática do jejum ou da mortificação e a prática da caridade, que a Bíblia chama também de esmola. A palavra hoje nos instrui sobre a primeira prática, sobre a oração. Só o ser humano pode rezar, sabe rezar. As pedras não rezam, as folhas não rezam, porque não tem consciência. Só o ser humano tem consciência. É verdade que toda a criação glorifica a Deus, mas enquanto pega carona com a oração do ser humano. Porque o ser humano, por conta da sua inteligência, é o único ser capaz de estabelecer relacionamento. E um relacionamento, pois, que é capaz de reconhecer o próprio Deus. E isto é maravilhoso. O ouro não sabe que Deus existe, a rosa não sabe que Deus existe, o cachorro, por quanto estimado e luxento que seja, não sabe que Deus existe. O cachorro, ou gato, ou outro animal irracional, se apega, pois, ao dono, ao seu ambiente, à sua casa, mas não chega a alcançar, pois, a existência de Deus. Por isso, só o homem, só o ser humano é capaz de rezar. Porque ele então sabe que existe ele, possui um ego, eu, e outrem, aquele com A maiúsculo, hein? Aquele de quem eu recebi a vida, de quem eu recebi a existência. E no caso de nós cristãos, de quem recebemos a salvação, a graça que nos vem, seja pela nossa vida natural, porque a existência criatural é dom de Deus,
seja pelo santo batismo, onde nós somos enxertados em Deus, na sua vida, no seu sangue, na sua graça. Portanto, explicando de novo, só nós somos capazes de orar. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes não sabemos nem direito o que é orar, nem como fazer. O apóstolo São Paulo diz que de fato é assim. Nós não sabemos como rezar, o que rezar. Mas ele afirma que Deus providenciou o seu Espírito, e é o Espírito que reza conosco, reza em nós. E coloca no nosso coração, o qual joga para a nossa cabeça, para o nosso miolo, para o nosso cérebro, o qual joga então para a nossa boca aquilo que nós devemos fazer, devemos rezar, para aprendermos a rezar corretamente, porque também tem isso, pode ser que a gente reze de modo inadequado, como não convém ao cristão. E a palavra hoje nos fala sobre qual é a atitude mais importante. Esther era esposa do rei da Pérsia, onde então, por conta de instigas palacianas, o rei decide mandar embora, mandar deportar, além de a muitos ter mandado castigar os seus consanguíneos, os seus conterrâneos. Esther pertencia ao povo judeu e foi dada em esposa, pois, ao rei da Síria. De modo que ela, diante desta situação, numa sainha justa, e agora o que é que eu faço? Não posso contradizer também o meu marido, e não posso ficar contra o meu povo. E diante desta aflição, o que é que ela faz? O que você faria diante de uma necessidade? Você deve se dirigir a quem lhe pode ajudar. É inútil dirigir-se a outrem, que não iria, pois, modificar a situação em coisa alguma. E aí então que ela reúne toda a fé do seu coração e, conquanto esposa do rei, se apresenta diante de Deus com palavras humildes, pois, temendo perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor, prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Tu és bendito, vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Não tenho outro a quem recorrer, não tenho ninguém comigo, nem por mim, a não ser a Ti, ó Senhor. Meus irmãos e irmãs, uma interpretação materialista, uma interpretação socialista ou sociológica, pendente, pois, ao materialismo histórico, definiu a oração, a ideia de Deus, a religião, como sendo uma injeção de calmante, olhem só, como sendo uma injeção de anestesia, que a igreja, as instituições religiosas aplicam no povo, para que então possam suportar as aflições de uma maneira, a não enlouquecerem. Assim a definiu o grande economista, sociólogo Marx. A religião, dizia ele, é uma anestesia popular, é o ópio do povo, dizia ele. E outras correntes já diziam que é assim: o homem, notando-se incapaz, impotente diante de uma situação, o que é que ele faz? Ele cria algo, alguma coisa
que na cabeça dele é mais forte do que ele, pode mais do que ele. Desse modo, esses pensamentos, então, queriam eliminar a presença de Deus. Pensem só, a criatura eliminar do planeta, das consciências, o próprio Criador. Todas estas teorias, elas se mostraram e continuam a mostrar-se fracassadas. Não é verdade. Não se consegue extinguir a realidade de Deus da existência humana. E aqueles que buscam não só impor aos outros isto, como também viver desse modo, não são felizes. E, no fim de tudo, experimentam o grande fracasso a que leva à ausência da fé. Portanto, orar é próprio da criatura humana que sabe, até mesmo pelo bom senso, quem criou a vida, quem criou a natureza, quem criou a flor, quem criou o sorriso da criança, senão alguém que podia mais do que nós e que não pode ser uma mera casualidade. Portanto, rezar é dirigirmos-nos a Deus e encontrar nele, pois, o aliado verdadeiro, como Rainha Esther rezou. Ouvimos também no Evangelho de Jesus um desafio, um verdadeiro desafio. Olhem, aqui precisa muita fé. Isso aqui exige, faz uma confissão de fé. Você que tem pedido tanto, você que já fez tantas novenas, tantas promessas, o que é que você diz dessa afirmação de Jesus? Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. O que você então diz dos seus tantos pedidos que, segundo você, não foram atendidos? Meus irmãos, que na verdade nós lutamos, nós combatemos. Ao mesmo tempo em que nós somos pessoas de fé, nós somos também materialistas. A gente quer aquilo e fica fixado naquilo e não presta atenção em outras coisas que Deus nos tem dado, que Deus nos dá, que Deus pode nos dar. Nós fixamos naquilo e o nosso olhar fica fixo ali e não é capaz de vislumbrar outras realidades que, no entanto, Deus nos concede. Uma pessoa que trabalhava por Deus, trabalhava pela igreja e que tinha até mesmo certa folga de vida do ponto de vista material, dizia: Deus não me dá coisas materiais, mas me dá tantas bênçãos de que eu preciso para a minha vida, para a minha existência, para a minha família, para os meus amigos. E não se trata de dinheiro, dizia ela, outros bens, outras graças. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos, pois, nos reabastecer na oração. E a oração, sempre ouvimos por aí, quem fez cursilho de cristandade, quem fez SCC, quem fez TLC, década de 70, todos nós que de alguma maneira fomos formados na reforma da igreja, depois do Vaticano II, ouvíamos várias definições da oração. Que a oração é combustível. O que a oração é? A oração é, diríamos nas palavras de hoje, da época dos celulares, é recarregamento de bateria. O que você faz com o celular descarregado, ainda que seja da última geração? Nada, não serve para nada. Pois assim somos nós.
as criaturas sem a comunhão com Deus, sem estarmos plugados em Deus. E para você que pede e não recebe, olhe esta oração. Senhor, hoje quero aprender a apresentar-te os meus pedidos, sem condicionar as tuas respostas, porque sei que só dás coisas boas a quem te pede. Tu não és um distribuidor automático daqueles que a gente põe a moeda, né, e cai lá aquilo que a gente quer. Cai o pacote de biscoito, cai a lata de refrigerante. Sei, tu não és um distribuidor automático que dás somente aquilo que te é pedido, aquilo em que você apertou. Nem a oração é um instrumento mágico para obter um qualquer efeito pretendido. Quero pedir-te confiadamente e com perseverança aquilo que julgue importante para mim, para a igreja e para o mundo. Mas deixo-te o cuidado de encontrar a melhor solução, de escolheres o dom que me queres fazer, e estou certo de que sempre o fará com uma criatividade muito maior, que de muito ultrapassará os meus pedidos. E quando me deres o que te peço, aproveitarei essa graça para crescer na união contigo, transformando o teu dom em instrumento de progresso espiritual, abrindo-me ao teu amor e ao amor dos irmãos. Amém. Vamos fazer um instante de silêncio. Deixa alguma ideia cair dentro do teu coração.